Bom, e vamos distinguir atitude filosófica, né, atividade racional, na verdade, usando, né, como base aí a Marilena Chauí, né, que nós bem falamos, que é bem assim, didática, né, explicativa, né, ela, né, é assim, é uma filosofia então, né, mais assim mais digerida, né, para a gente trabalhar aqui os conceitos, né? Então, na sua obra Convite à Filosofia, a filósofa Chauí, né, ela distingue que desde o início, né, ela elenca quatro atividades que são consideradas opostas à atividade racional, né, ao conhecimento racional, à lógica, né, a atividade, digamos assim, ao nosso modo racional, né, de pensar, né, no nosso uso aí da lógica, né, da razão, né, conforme as definições aí, né. Então, quais são essas? Ela elenca, né, vamos só usar como base, né, mas vamos interpretar aqui a nossa maneira, né, a nossa, né, assim, né, vamos um pouco além, né, para fazer nossa, como é que fala, nosso diálogo aí, né, do conceito, né, com a realidade, né? Então, ela considera opostos ao conhecimento racional, a o conhecimento ilusório, né, oposto à atividade racional, né, o conhecimento também advindo, né, do uso da faculdade racional, né, aquilo que a gente chama da razão, né, nossa razão intelectual, né. O conhecimento ilusório, né, aquilo que a gente acredita, aquilo que é a mera aparência, né, que parece ser, mas na verdade não é, né, aquela coisa que você quer que seja verdade, né, mas é muito um fruto de uma vontade sua, né, mais do que de um embasamento real mesmo, né. Então, conhecimento ilusório, aos sentimentos, às emoções e paixões, né, que elas são consideradas, né, elas são, na verdade, o próprio Platão falava, né, uma pessoa que é guiada pelos sentimentos, pelas paixões, né, é como se fosse um carro guiado, né, por uma, assim, digamos, né, muitos cavalos selvagens, né, todos sem direção, né, cada um quer ir para um lado e vai, né. Então, os sentimentos, as emoções, né. Outra frase interessante, né, que o Pascal fala, né, que o coração tem razões que a própria razão desconhece, ou seja, os sentimentos, né, as razões do coração, ou seja, os motivos que nós fazemos por emoção, por sentimento, por paixão, né, eles não são explicáveis à luz da razão, né? Então, assim, é uma coisa que foi guiada ali por um sentimento, então é imprevisível, né? A razão, ela tem essa preocupação em ser lógica, né? Em ter um fundamento, um motivo válido, e, portanto, ela acaba, por isso, né? Inclusive, esse é um dos objetivos de racionalizar o mundo, né? Da filosofia, acaba se encaixando ali num critério de previsibilidade, né? Ou seja, o que é lógico, o que é racional, o que é um motivo válido. Aí você pressupõe que alguém vai agir dessa forma. Ó, vai agir assim porque é o mais correto, é o mais racional a ser feito, né? É, então, assim, esse esforço, né, inclusive, né, de racionalizar, né, a conduta humana e tudo mais, colocou durante muito tempo a filosofia em choque com as emoções e os sentimentos. Né? Apenas a filosofia contemporânea que vai tentar incluir como objeto filosófico o homem sentimento, o homem não racional. Mas vamos lá, né, voltando. Sentimentos, emoções, né, e paixões, elas são opostos à razão. Tanto é que é por isso que tanto se faz, né, tantas loucuras se faz, né, por paixão, ou fruto da emoção, né? Para quem, né, o direito aí, né, até um atenuante, né? Por exemplo, quando tem um crime, né, um crime cometido por uma paixão, por uma arrebatação assim, né, de sentimento, né, é muito mais, né, ele é muito menos grave, né, do que um crime cometido aí de forma premeditada, racional, certo?
Então, a emoção, sentimento, paixão, e a meu ver é o mais, assim, é oposto ao estado racional da mente, né? Também considera a crença religiosa. Aí ela fala, né, a Marilena Chauí fala da crença religiosa. Porém, eu gostaria de acrescentar, né, isso é uma visão minha, assim, não minha só, né, eu não estou aqui baseado no achismo, né, a gente pode também citar, né, vários, né, filósofos, vários, né, que consideram, né, por exemplo, a ideologia, né, a gente depois deve falar sobre a relação entre ideologia e filosofia, né, diferenciações. Mas a ideologia é a crença, né, gente? Quando fala em crença religiosa, não é apenas aquela crença da igreja, da doutrina de uma religião ou de outra, né? Pode ser uma crença também em alguma realidade, assim, né? Alguma realidade que você, né? Por exemplo, existem doutrinas como a cientologia, né? Que, assim, não sabe se é uma religião, uma filosofia, mas é um sistema de crenças, né? Que refuta a razão. Então a religião, por exemplo, ela é baseada na doutrina, na fé, né? Então, gente, não é que a religião é ruim, que ela é, né? Nada desses estados aqui, né? Eles não são, né? Assim, necessariamente mal. A razão, então, o modo racional é bom e o modo não racional, esses estados que nós estamos falando, são maus? Não. Tanto é que a gente viu o exemplo lá, né? A razão usada para o mal, ela pode ser pior até do que o mal, assim, fruto de uma paixão, de uma emoção, né? Assim, de um desejo incontrolável, algo assim, né? A razão para o mal, ela é mais perigosa e ela é inclusive mais, né? Por exemplo, a responsabiliza mais uma pessoa pelo seu crime, né? Não o dolo ali. Então, vamos lá. A crença religiosa, então, ela apenas é não racional, por quê? Porque ela se propõe, né? E aí que está a grande diferença. A religião ela é sincera. Não, ó, nós nos baseamos na fé. Né? A ideologia e outras crenças, as convicções pessoais, eu acrescentaria nesse terceiro crenças religiosas e convicções pessoais. As convicções pessoais não fundamentadas na razão, né, também, elas se pretendem passar por racionais. A religião não, a religião fala, né? Claro que tem ali as doutrinas que vão tentar racionalizar a religião também, né? Mas a religião em si, na pura, a fé no seu conceito, ela não é para ser explicada pela razão, ela é justamente para estar acima disso. Né? Então não é que é mal, né? Muito pelo contrário, né? E assim, a fé ela simplesmente é porque ela se propõe já a não ser racional. Ao contrário de várias ideologias, convicções políticas, né, que a gente, né, bem vê nessa nossa época, nesse nosso contexto, que pretendem se passar por racionais, mas se tem uma coisa que não são, é racionais. Né? Voltando aqui o último, ela considera o êxtase místico. Aí, gente, seria assim, ela cita lá, né, na verdade, aquele estado de transe, por exemplo, dos sacerdotes, naqueles rituais xamânicos, né? Ou às vezes, é, digamos assim, aquele povo lá do oráculo de Delfos, né, que tomava, né, alguma substância para deixar alterado e pensar um transe, um êxtase místico, né? Que eu citaria aqui também a questão da embriaguez. Por curiosidade, gente, existe um fato sobre os persas, né? Só um adendo, para você ver como esse quarto estado aqui, né? O persa, o soberano era absoluto, né? Só que quando ele se embriagava, a palavra dele continuava a valer. Mas o que acontecia era o seguinte: as pessoas anotavam, os secretários deles anotavam, a ordem anotava com alguma forma de, ó, isso aqui foi num banquete, isso aqui o imperador tava, né, o rei, né, tava meio alterado. E aí no outro dia eles submetem, ó, realmente isso aqui é para fazer mesmo? Ou a gente ignora. Então, assim, até num sistema onde o rei era absoluto, né, na Pérsia antiga, né, por exemplo, eles tinham esse cuidado para o rei estar sempre baseado ali na razão. Eles não tinham como controlar o sentimento, a passividade do cara, né? Mas assim, você vê, opa, peraí, ele tá embriagado, né? A gente sabe qual que é o efeito da embriaguez, né? Bebeu muito vinho, muita cerveja, ou muito o que quer que seja beberragem lá, né? E
vamos olhar essa ordem com cautela. Se qualquer coisa, se quiser, né? Se qualquer coisa a gente esquece, finge que nem falou, né? Então, para você ver, né? Como até num sistema que era, né? Que o rei era absoluto, né? Eles tinham esse cuidado com esse quarto estado, né? Bom, então estes são os 4 estados considerados opostos à razão, tá? Conhecimento ilusório, aquilo que parece ser verdade, mas não é, aquilo que você quer que seja verdade, mas infelizmente não é, né? Não tem fundamento, não é racionalmente nem empiricamente explicado, né? Há sentimentos, sensações e emoções, né? O coração tem razões que a razão desconhece, né? Que a razão não consegue explicar. A crença, seja religiosa, seja pessoal, lembra lá da superstição? Então, superstição que é uma crença não comprovada, né, pela experiência, nem pela ciência, nem explicada pela lógica ou pela razão. Então, a crença, ela se encaixaria nesse terceiro, né? E o êxtase místico, né? Ou a embriaguez, nós podemos trazer aqui para o nosso contexto. Só fazendo uma relação aqui, mas é a embriaguez, lembra falando da questão do direito, né? Quando você está no modo racional, a sua responsabilidade é maior. Mas da embriaguez você assume uma responsabilidade maior. Sim, mas você escolhe estar beber ou não, ou dirigir ou não se bebeu, né? Você já sabe, né, qual é a consequência daquilo ali, né, o que pode acontecer. Então, por isso que você assume ali um dolo, né, porque é uma escolha racional, né. Mas aí chegou um ponto, né, que a pessoa já perdeu justamente o que acontece com a pessoa embriagada. Ela vai perdendo o senso, ela vai perdendo a noção, ela vai sendo cada vez mais tanto o raciocínio quanto o senso comum básico vai sendo alterado, né? E aí a pessoa, mas ela tem a consciência do que acontece, né? Às vezes acontece de alguém ser embriagado, de alguém tomar, né, por exemplo, estava tomando um remédio e aí de repente, né, aconteceu um caso interessante do ministro japonês, né? Não sabe se realmente foi um acidente, né, que ele estava tomando um remédio e foi participar de um coffee break lá e, né, tomou alguma coisinha assim, bem um licorzinho e ficou, né, foi dar uma coletiva e depois ele renunciou, né, esse ministro japonês, né. Então, assim, raros casos esses, né, mas a pessoa que se embriaga, antes, ela com o conhecimento prévio do que acontece, ela sabe quais são as consequências. Então, assim, né, só para trazer aqui para o contexto, né, a escolha de embriagar, né, é um ato ali, né? Mas mesmo que seja bom, independente, esse conhecimento você tem, então você sabe, né, o que você está, né, a sua razão, né, deveria saber, né, do que são as consequências. Gente, é importante contextualizar esses 4 estados opostos à razão, tá? É claro que isso é uma consideração, assim, são considerações bem simplistas, mas elas vão ser importantes para a gente estar dialogando aí, né, fazendo ali uma ponte, né, entre a questão da atitude filosófica, né, e a importância do conhecimento filosófico, né, para esse nosso contexto aqui atual, certo? Então, assim, nós vamos aí, principalmente a questão do conhecimento ilusório, dos sentimentos e emoções, e a questão das crenças e convicções pessoais, nós precisamos relacionar isso, né, com o que acontece no nosso contexto político e social contemporâneo. Por isso que é importante fazer essas distinções. Então, o estado racional, resumindo, considerado oposto à ilusão, sentimentos, paixões, etc., crenças e convicções pessoais e embriaguez, estados, né, mentais aí de torpor, ok? E muito importante a gente ter a noção dessa diferença aí. Então, o racional, o não racional da nossa mente.